Olá, meus caros, quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do intervalo intrajornada, horário de almoço, né, que a gente tem nas nossas jornadas de trabalho. Para dar o primeiro passo nessa introdução, sempre que o trabalhador tem uma jornada superior a 6 horas por dia, o mais comum, por exemplo, são 8 horas por dia de jornada, né? Aqui na Sevilha, por exemplo, a gente tem até um pouco mais, tem 8 horas e 48 minutos, porque só trabalhamos de segunda a sexta, então para completar a jornada de 44 horas semanais, a gente faz 8 horas e 48 minutos todos os dias, né? Mas enfim, como a jornada é superior a 6 horas, o trabalhador tem o direito, e a empresa, portanto, tem o dever, de conceder um intervalo. Esse intervalo, que é chamado de horário de almoço, é um intervalo destinado a descanso e alimentação, e o que a legislação prevê é que esse intervalo deve ser no mínimo de 1 hora, no máximo de 2 horas. Nós aqui na Sevilha, por exemplo, temos 1 hora e 15 minutos de almoço. Mas vamos imaginar que o horário de almoço seja de 1 hora, então você tem que dar um horário de almoço de 1 hora para o teu trabalhador. Este horário de almoço, primeiro, ele não faz parte da jornada. Então, vamos pegar uma jornada de 8 horas, para ficar bem claro, para ficar fácil o exemplo, o trabalhador tem que trabalhar 8 horas. Então, imagine o seguinte, o trabalhador entra às 8 da manhã, trabalha 4 horas, vai das 8 da manhã até ao meio-dia, fez 4 horas. Para ao meio-dia. Almoça da meio-dia às 13, tá bom? Fazer 1 horinha de almoço, faz lá da meio-dia às 13. Volta às 13 e aí ele vai das 13 às 17. Se você pegar o horário de entrada, 8 da manhã, e o horário de saída, 17, são 9 horas, não é? Mas ele só trabalhou 8. Teve 1 hora de intervalo que não faz parte da jornada. Entendeu? Quando eu digo que não faz parte da jornada, é isso que eu estou falando. Muito bem. Com relação a esse intervalo, com relação a esse período de 1 hora de almoço, o que eu quero conversar com você hoje? Quero dizer para você o seguinte. Primeiro, a legislação dispensa, ou melhor dizendo, faculta a você, empresário, dispensar o controle de ponto nesse intervalo. Então, se você quiser, você pode permitir que os seus trabalhadores não marquem o ponto na hora do almoço. Ele marca o ponto às 8 da manhã, quando ele chegou, e marca o ponto de saída no final do dia às 17 horas. A lei permite que você faça isso. Mas, se você fizer essa opção de só permitir que ele marque na entrada e na saída, você não pode, neste horário de almoço, descontar atrasos. Então, o Felipe, por exemplo, tem que fazer 1 hora de almoço. Ele chegou com 1 hora e 20 depois do almoço, eu não posso descontar o atraso dele porque eu não estou controlando o horário do ponto. Isso pode despertar em você o desejo de falar, não, então eu quero controlar o ponto. Você tem esse direito, a legislação te permite controlar, então você pode escolher controlar ou não controlar. O alerta que eu tenho que te fazer é o seguinte, se você optar por controlar o ponto, o Felipe tem que fazer no mínimo 1 hora de almoço. Não pode fazer menos do que 1 hora de almoço. Deixa eu explicar bem isso para você ficar bem atento e tomar bastante cuidado com isso. Se você permitir que o Felipe saia às 12 para almoçar e marque o retorno do almoço às 12h50, portanto antes de completar 1 hora, a Justiça do Trabalho tem decidido reiteradamente em diversos casos que é preciso pagar 1 hora de hora extra para o Felipe. Aí você vai me dizer, mas é um absurdo, eu tinha que pagar 10 minutos de hora extra para o Felipe. Não é assim que a Justiça entende. Este intervalo de 1 hora é um intervalo que a Justiça entende como muito importante, porque serve para repouso, ele repõe as energias dele, ele se distrai, ele se desliga um pouco do trabalho e serve para alimentação. Este período não pode ser encurtado, nem por exigência da empresa, preste atenção nisso, nem por exigência da empresa e nem por vontade do próprio trabalhador, nem que o Felipe queira, porque é até gozado, né? Porque tenho certeza absoluta que se a gente fosse perguntar para os trabalhadores em geral, quer fazer meia hora de almoço e você sai meia hora mais cedo, a maioria ia gostar. Eu já até perguntei para um monte de gente por aí, você ia gostar, Felipe, de sair meia hora mais cedo? Come ali rapidinho, meia hora mais cedo, vamos para casa. Todo mundo ia gostar, mas a lei não permite. O intervalo tem que ser respeitado. Se é 1 hora de intervalo, ele tem que ficar 1 hora. E na prática, o que eu estou te dizendo é o seguinte, se vier um fiscal do trabalho na sua empresa, for olhar o controle de ponto, você optou por controlar o horário do almoço, é seu direito, pode optar, e ele encontrar trabalhadores que não cumprem 1 hora, ainda que sejam poucos minutos menos do que 1 hora, mas que não cumprem 1 hora, você será autuado. Então a minha dica é, quer controlar o horário de almoço? Pode controlar sim, mas você fiscalize para que os trabalhadores fiquem 1 hora sem trabalhar. Não permita que eles voltem ao posto de trabalho antes de ter completado o intervalo mínimo para a refeição, tá bom? Muito obrigado.
Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.